Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. De lembrar que ao longo deste trimestre nós estamos a ver assim o tema Crescendo em um Relacionamento com Deus. Então nós chegamos à lição número 10, onde tem como tema Arrependimento e Perdão. O texto-chave nós assim encontramos em 1 João capítulo 1, versículo 9, onde diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aí é um texto praticamente que nos informa que se realmente nós confessarmos de todo o nosso coração os nossos pecados, então Deus ele é capaz de nos perdoar. Então vamos analisar este tema, arrependimento e perdão, praticamente ao longo desta semana. Ou seja, analisamos, né? Eu estou gravando esta lição aqui na quinta-feira, dia 4 de junho. Então, avançando agora para o tema da lição número 10, né? Que é este que já falei, arrependimento e perdão. Quando nós falamos de arrependimento, estamos a falar de uma tristeza profunda, de um pecado ou talvez de coisas erradas que você cometeu. Mas ainda vamos desenvolver ainda mais pela frente. Então, a nossa lição aqui vem dando a introdução, falando aqui sobre a história do povo de Israel. O povo de Israel praticamente foi tirado do Egito para caminhar assim para a terra prometida. Mas ao longo deste tempo, nós vamos perceber que o povo de Israel foi fazendo coisas que não agradavam a Deus. E também ao longo desse período, vamos ver que Deus sempre tinha misericórdia para com o seu povo. Uma lição para nós importante é que o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, mas também é um Deus justo. E avançando ainda mais para a nossa lição, nós encontramos que a lição aborda aqui uma parte, né, que tem como tema a correria da vida. Existem situações que nós corremos, né, ao longo da semana que parece que até o relógio nós já não controlamos mais. Percebemos que o tempo já se foi. E chega o sábado e também, né, para nós que guardamos o sábado, percebemos que parece que ainda existem mais outras coisas para poder, até para ajustar. Não que isso é lícito, né, nesse caso, fazer alguma coisa no sábado, mas existem aquelas coisas que talvez na sexta-feira você não conseguiu fechar e quer assim conseguir fazer um pouco no sábado. Por exemplo, engomar uma roupa. Sabemos que o dia da preparação é sexta-feira. Só que existem casos que trabalhamos tanto ao longo da semana que já não temos tempo até de preparar o próprio sábado. Aí fazemos tudo na correria e aí, né, enfim, praticamente a vida fica uma corrida. Agora, este período de correria, onde nós podemos perceber que muitas das vezes esquecemos do Senhor. Aqui em Lucas capítulo 10, versículo 42, nós lemos o seguinte: Jesus Cristo falando para Maria, ou seja, para Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então a boa parte era sentar-se aos pés de Cristo. Marta estava lá bem ocupada, enquanto Maria estava lá aos pés de Jesus, escutando palavras de vida eterna. Então, para dizer que quando nós realmente não conseguimos priorizar as coisas de Deus em primeiro lugar, acabamos ficando tão atarefados que não percebemos que acabamos esquecendo Cristo Jesus. Então, avançando ainda mais na nossa lição, a nossa lição também que fala sobre a convicção do Espírito Santo. Em Oséias capítulo 6, versos 1 em diante, ou mesmo todo, né, Oséias capítulo 6, nós vamos perceber aí um chamado que Deus nos faz. O chamado é: Deus nos convida a voltarmos para Ele e Ele promete nos curar, restaurar e vivificar. Deus deseja uma entrega total. Então aqui encontramos aí nesse capítulo, né, de Oséias, onde Deus convida o seu povo a estar mais perto dele. Então, quando realmente nós nos distanciamos de Deus, quando as correrias da vida, as preocupações nos levam, em certo momento nós acabamos perdendo a convicção do Espírito Santo. Então, o convite de Deus, praticamente nesta parte, é que nós tenhamos a convicção do Espírito Santo. Falar de convicção é a mesma coisa que falar de certeza. Certeza do Espírito Santo. Certeza de que a presença de Deus está comigo na minha vida. A nossa lição também, ela vem comentada aqui, falando assim: reflita também sobre o papel do Espírito Santo no processo de nos enxertar novamente na videira. Isso de acordo com João capítulo 15, versículo 4. E outra parte diz: a verdade é que não crescemos no relacionamento com Deus quando pecamos, ou seja, quando pecados acariciados. Vou ler de novo. A verdade é que não crescemos no relacionamento com Deus quando pecados acariciados se interpõem entre nós e Ele. Todos pecamos, mas
podemos e devemos nos arrepender quando o Espírito Santo nos convence. Existe uma parte muito triste, né, que a palavra de Deus menciona, que é aquilo que chama-se pecado contra o Espírito Santo. O que seria pecado contra o Espírito Santo? Bom, primeiro, devemos saber qual é o trabalho do Espírito Santo. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, chamado também como Consolador. E Jesus disse que o Consolador, o Espírito Santo, viria para poder convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, para dizer que o trabalho do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado, ou seja, tirar as pessoas de uma vida separada de Deus para conectar assim com o seu Criador. Agora, o que seria o pecado contra o Espírito Santo? Seria negar esta obra de convencer, do convencimento do Espírito, e permitir que o meu coração me leve para ainda permanecer no pecado e tendo pecados acariciados. Então, isso é pecar contra o Espírito Santo. Mas não precisa ser assim. Nós podemos e devemos, como disse a lição, nos arrepender de todos os nossos pecados e sermos vencedores, assim como Cristo, ele venceu. E a parte da lição também, onde fala sobre a convicção do Espírito Santo, diz: quando foi a última vez que você ouviu uma repreensão ou um chamado ao arrependimento? Como respondeu a ele? Peço agora a Deus que abrande o seu coração. Já houve momentos que Deus já falou comigo tão forte que eu até falei: Senhor, eu vou me render. Então, Deus sempre faz chamados, Deus sempre faz um chamado para que nós possamos voltar a Ele. Deus não quer que nós possamos nos perder. Então, por isso que é muito bom termos a convicção do Espírito Santo. E avançando ainda mais na nossa lição, e vamos ver aqui alguns textos. Agora vamos ver, assim, o nosso tema que entramos, né? A lição praticamente está a nos dar uma preparação lá, nas duas primeiras partes. E agora vamos ver a parte onde diz arrependimento verdadeiro. Em Atos capítulo 3, vou abrir aqui a minha Bíblia, e espero também que o irmão abra a sua. Vamos para o livro de Atos, capítulo 3, verso 18 e versos 19, ou 19, diz assim: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então encontramos aqui o sermão do apóstolo Pedro. Depois que eles curaram, ele e João, nesse caso Pedro e João, depois deles curarem um coxo de nascença, aí então ele prega este sermão. E o chamado que ele faz é: arrependei-vos e convertei-vos. O que seria o arrependimento verdadeiro? Ou o que seria um arrependimento verdadeiro? A nossa lição, ela avança aqui dizendo sobre o que seria arrependimento verdadeiro. Primeiro, é uma tristeza sincera por nossos pecados. E segundo, é uma decisão de abandonar os mesmos pecados. Então, o arrependimento verdadeiro, ela tem essas duas características. É uma tristeza sincera pelos pecados e uma decisão também para poder abandonar. E a conversão agora é uma mudança de vida, uma reforma também na vida. Agora uma vida nova, como diz também o apóstolo Paulo. Então, também no livro O Dejeto das Nações, página 441 e 42, diz: nenhum arrependimento é genuíno, a menos que realize uma obra de reforma. Quer dizer, não posso dizer que eu já me arrependi se eu continuar ainda nos mesmos atos. É preciso uma reforma, uma mudança de rumo. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e guia a conduta. Então veja só, a graça de Deus, ela foi nos dada para nos salvar, para nos perdoar, mas também para poder nos levar a uma reforma. Não podemos ficar aqui, como dizem os outros, eu apenas já fui perdoado. Mas não, a graça também ela vem para transformar o nosso caráter, para que realmente sejamos pessoas que andam dignamente neste mundo corrompido. A graça de Cristo, ela nos tira, vamos dizer assim, de um lugar sujo, e ela nos lava, e ela continua nos lavando. Então, quer dizer, nós devemos viver também uma vida de santificação. Não basta apenas aceitar a justiça de Cristo. É necessário viver com a justiça de Cristo, ou seja, o caráter de Jesus. E vamos ainda falar mais lá em frente. Vamos então para a outra parte, né, que a nossa lição destaca aqui, falando que a graça de Deus ela é suficiente. Eu gostaria de lhe perguntar, a graça de Deus
ela é suficiente? Creio que a sua resposta pode ser sim, ou também pode ser não. Mas, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo 34, nós podemos aí encontrar algumas partes, né, onde Deus falou dos seus atributos. E em especial, vamos ver aqui o Êxodo, capítulo 34. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, espero também que me acompanhes aí. Êxodo 34, versos 1 até o versículo 10. Mas eu vou ler aqui o versículo 5 até o versículo 7. Então, dos versículos 1, 2, 3 até 4, fala aqui que Deus orientou a Moisés para que lavrasse mais uma vez duas pedras, para poder assim subir ao monte do Sinai, para Deus escrever os mesmos mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos que ele havia quebrado. Lembrando que no capítulo 32, Moisés, depois de receber os 10 mandamentos, quando ele desce, ele percebe que o povo estava lá em transgressão, ou seja, já tinham quebrado já o segundo mandamento, que era de não farás para ti imagem de escultura. Então o povo estava lá celebrando, adorando tudo mais, e ele então, por toda aquela indignação, acabou assim partindo ou quebrando todos os 10 mandamentos. E agora Deus novamente diz para ele, sobe para o monte, lava as duas pedras, e lá vou escrever de novo os 10 mandamentos. Então ele sobe. E quando sobe, é-nos dito aqui no versículo 5, e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então encontramos aqui alguns atributos de Deus. Deus misericordioso, Deus piedoso, grande em beneficência e verdade. Então o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus verdadeiro, é um Deus também grande em beneficência. Veja só como a Bíblia descreve Deus. Sabe, é um pouco muito preocupante como Satanás tem pintado o caráter de Deus desde o princípio, desde o céu até os dias de hoje, neste grande conflito. Estamos na série também, o grande conflito. Ele sempre vem trazendo caráteres dele, do próprio Satanás, e colocando em Deus. Dizendo que não, Deus é um Deus que está lá, irado sempre com os seres humanos. Mas encontramos, quando nós lemos a Bíblia, encontramos que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo. Claro, Deus também é um Deus de justiça. Mas, em outras palavras, o que eu entendo aqui é que o que Deus mais quer para os seres humanos é realmente resgatar. É mostrar que Ele realmente ama os seres humanos. E Ele demonstrou esse amor, mandando o seu Filho amado Jesus Cristo para vir morrer em favor de mim e em favor de você. E temos também alguns textos, por exemplo, como o livro de Romanos, ou Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E diz também uma outra parte, né, o Romanos 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, que nós não merecíamos. A graça realmente é isso. É um favor imerecido, mas que Deus dá como um presente para os seres humanos aceitarem a sua graça e um dia estarem lá no céu. Imagine só, você estar no céu sem realmente pagar nada. Até algumas pessoas têm fazido aqui algumas comparações, dizer que, olha, as coisas desta terra, praticamente tudo, você tem que pagar. O, talvez ir num clube, você paga. Para comprar uma cerveja, você paga. O cigarro, você paga. Mas a graça de Cristo, você não paga nada. Simplesmente você aceita e se entrega. E diz, Senhor, eis-me aqui, e anda com Ele, mostrando a sua conduta também. Então a graça de Deus, ela é suficiente para nos transformar, ela é suficiente para poder mudar o nosso caráter e nos preparar para o reino dos céus. É muito triste ver que muitas das vezes nós preferimos as coisas temporárias desse mundo e deixamos a graça suficiente de Deus que pode nos levar para coisas eternas. Nós precisamos realmente mudar a nossa visão, olharmos para a graça de Deus, que ela é suficiente. Talvez você pode estar a passar por um momento não bom, problemas emocionais, problemas familiares, talvez é um emprego que você já não tem. Eu não sei qual é o seu problema, mas certo é que a graça de Deus, ela é suficiente para nós. E foi isso que Deus falou para o apóstolo Paulo, dizendo que a minha graça basta. Exatamente, a graça de Deus basta. Deus fez de tudo
para que o ser humano realmente seja salvo. Agora, se o ser humano um dia, talvez um de nós, não estivermos lá no céu, não foi porque houve uma falta de espaço no céu. Há espaço para todo mundo. Mas a verdade é que muitos preferem viver este mundo acolhendo as coisas temporárias e deixando as coisas eternas. E avançando ainda mais na nossa lição, nós também encontramos uma outra parte, né, muito importante da nossa lição: as vestes mais caras. Em Mateus capítulo 22, versos 1 a 14, nós já encontramos uma parábola. Esta parábola contada por Jesus. Ele disse que um certo rei fez assim umas bodas, uma festa. E quando ele fez esta festa, ou quando organizou essa festa, ele então mandou que os convidados pudessem aparecer. Mas certo é que quando o rei manda os servos para chamar os convidados para a festa preparada, os convidados eles não vieram. Então o rei disse assim para os servos: vão por todos os lados, saiam pelos caminhos, vão convidando todas as pessoas para que eles possam entrar. Encham a minha casa. Eu quero que vocês possam encher a minha casa. Mas nessa parábola nós encontramos que havia uma condição. Havia uma roupa especial que todos os convidados deveriam aparecer, que eram as vestes nupciais, as vestes brancas. Todo mundo que estaria naquela festa deveria estar trajado dessas roupas. Então, os servos saíram, convidaram, as pessoas vestiram as suas roupas, essas roupas nupciais, mas houve um momento que o rei fez assim uma verificação. Enquanto ele andava aí na festa, ele percebeu que havia um homem que não estava com as vestes nupciais. E aí então o rei disse: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E diz aqui que este homem, que foi perguntado, não respondeu nada. E aqui o versículo 13 responde, ou termina dizendo: disse então o rei aos servos: amarai os pés e as mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus termina aqui essa parábola trazendo a essência. A verdade é que esta parábola ilustra aquilo que é o convite de Deus para que os seres humanos possam estar na grande festa. Qual festa, irmão Bino? A festa no reino dos céus. A festa eterna de estar ao lado de Jesus. E Jesus, ele envia o convite para todo mundo. Mas certo é que são poucos os que aceitam. Ou os que aceitam acabam não aceitando todas as condições que assim Jesus deu para que nós sejamos participantes dessa festa. Jesus, ele nos chama, mas também ele quer nos dar as vestes. As vestes representam o seu caráter, uma mudança do caráter. O evangelho não se limita apenas em coisas exteriores, ou em não fazer algumas coisas, talvez alguns pecados públicos, algumas coisas que são visíveis. A graça de Deus, o evangelho, ela vai mais além do que isso. Ela vai falando do nosso caráter, do nosso pensamento. Como é que nós pensamos? Quais são nossas intenções ao fazermos algumas coisas? Então a graça de Deus ela vai mais além para poder nos mudar, nos transformar e nos preparar para sermos cidadãos dos céus. Então ou seja, as vestes da festa é ter o caráter de Jesus. O livro O Desejado das Nações é o livro que mais descreve sobre Cristo. Claro que os 4 evangelhos é muito bom acompanhar. Você percebe que neste livro é dito lá, né, que Jesus realmente é uma pessoa que se interessava com a salvação das pessoas. E ele sempre buscava lutar para poder mudar, ou seja, ele se esforçava para que as pessoas pudessem perceber qual é o caráter dele, para que então as pessoas pudessem ser transformadas. Foi o próprio Cristo que disse que vinde a mim todos vós que estáis cansados e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, para dizer que nós precisamos aprender de Cristo diariamente, é assim que nós teremos o caráter de Deus. Aquela pessoa que realmente se demora olhando para a cruz de Cristo, olhando para Jesus, é elevado a sua imaginação, os seus pensamentos, essa pessoa é mudado no seu caráter. Então, finalizando a nossa lição, realmente é isto. Aquele que se demora ao pé de Cristo, ou aos pés de Jesus, então é uma pessoa que vai ser transformado e renovado cada vez mais. É aos pés de Cristo que realmente nós somos transformados e levados à imagem
e semelhança de Deus. E aqui nós finalizamos a nossa lição. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações e também compartilha com outros amados irmãos. Deus o abençoe.